Há noites em que o rancor não te deixa dormir. Você repassa uma e outra vez o que te fizeram e o nó no peito não vai embora. Mas hoje Deus te diz algo que pode mudar tudo. Perdoa e liberta-te. Em Mateus 18:21 lemos como Jesus abre o caminho ao perdão sem limites. Esta mensagem é para você, para que sinta a paz que só Ele pode dar ao seu coração. Antes de começar, vá aos comentários e escreva: hoje escolho perdoar e receber a paz de Deus. Faça isso agora. Comecemos. Número 1. O peso invisível que todos carregamos. Há pesos que não se veem, mas se sentem desde que você abre os olhos. Ninguém os percebe quando você cumprimenta, quando responde mensagens, quando vai ao trabalho, quando serve em casa, ou até mesmo quando levanta as mãos para adorar. Mas você sabe que eles estão ali. É aquela ofensa que volta assim que você desperta, aquela conversa que você ainda repete por dentro, aquela frase que alguém disse e que, embora o tempo tenha passado, continua cortando em silêncio. O rancor é uma carga invisível. Nem sempre se manifesta como ódio aberto. Às vezes se disfarça de distância, de frieza, de "eu já superei isso", embora por dentro você continue sentindo o nó cada vez que se lembra. Você caminha, mas algo pesa. Você ora, mas algo interrompe. Você lê a Bíblia, mas sua mente vai para aquela pessoa. Você tenta cantar, mas uma cena antiga se levanta no meio da adoração. E, sem perceber, uma ferida do passado começa a ocupar o lugar onde Deus queria colocar paz. Quanto tempo mais você vai permitir que essa ofensa roube a liberdade que Cristo conquistou na cruz? Pedro também conhecia esse peso. Em Mateus 18:21-22 diz: então Pedro se aproximou dele e disse: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão que pecar contra mim? Até 7. Jesus lhe disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Pedro não fez essa pergunta a partir da teoria. Ele a fez como alguém que já estava cansado de carregar ofensas repetidas. Como alguém que queria saber até onde precisava suportar. Como alguém que talvez pensasse: Senhor, já perdoei bastante. Mas Jesus não lhe respondeu com uma conta. Respondeu com um coração. Não se tratava de somar ofensas até chegar a um limite. Tratava-se de parar de viver com um caderno interior, onde você anota cada ferida, cada palavra, cada falha, cada dívida emocional. Jesus estava mostrando a Pedro que o perdão do reino não nasce do cálculo, mas da graça. Porque o rancor fecha portas por dentro. Fecha a porta da oração quando você tenta falar com Deus, mas sua alma continua discutindo com quem te feriu. Fecha a porta da adoração quando seus lábios cantam, mas seu coração está cheio de nomes, lembranças e feridas. Fecha a porta da leitura bíblica quando você abre a palavra, mas seu pensamento volta às 3 da manhã para aquela mesma cena que você não soltou. Hebreus 12:15 diz: vede bem, para que ninguém deixe de alcançar a graça de Deus, e para que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Veja a imagem. Uma raiz, a raiz nem sempre se vê. Pode estar debaixo de uma vida aparentemente normal. Você pode sorrir, trabalhar, ir à igreja, ajudar outros, mas por baixo de tudo há algo crescendo. E quando essa raiz não é arrancada, começa a contaminar a paz, a família, as palavras, o testemunho e até a forma como você olha para Deus. O rancor é como uma mochila cheia de pedras. No começo você diz: posso com isso. Depois acrescenta outra pedra, uma ofensa a mais, uma decepção a mais, uma traição a mais. E continua caminhando. Mas chega um momento em que você já não caminha ereto. Você se curva, você se cansa, perde a alegria, perde a ternura, perde o descanso. Deus não quer te ver assim. Ele não desenhou o seu coração para carregar pedras que só Ele pode tirar. Mateus 11:28-30 diz: vinde a mim,
todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Jesus não disse: vinde a mim apenas com cargas bonitas. Ele disse: todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Isso inclui o rancor, inclui a memória que pesa, inclui a ira que você não sabe como soltar, inclui a dor que você escondeu até mesmo em suas orações. José também foi ferido por sua própria família, mas não deixou que a ferida governasse seu destino. Gênesis 50:20 diz: vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. José lembrou do dano, mas soltou a corrente. Davi teve a oportunidade de se vingar de Saul, mas escolheu não fazê-lo. Estevão orou por aqueles que o apedrejavam. Jesus, desde a cruz, disse: Pai, perdoa-lhes. Cada um soltou um peso que poderia ter destruído sua alma. Hoje, faça algo simples. Nomeie uma ofensa específica diante de Deus, não todas de uma vez. Uma, a mais pesada. Escreva se precisar vê-la fora do seu peito. Depois, leia-a diante do Senhor e diga: Pai, isso me doeu, mas já não quero carregá-lo. Salmo 55:22 diz: lança o teu fardo sobre o Senhor, e Ele te sustentará. Não diz para escondê-lo, não diz para negá-lo, diz para lançá-lo sobre Ele. O rancor te prende ao passado, o perdão te solta para a paz de Deus. Hoje Deus te diz: filho meu, solta essa pedra que já não te pertence. E esse peso invisível é precisamente o que Jesus quer tirar de você agora mesmo. Mas porque Pedro achou que 7 vezes bastavam. No Hemero 2, Pedro pensou que 7 era suficiente. E você, se formos honestos, muitas vezes você também pensou assim. Talvez não tenha usado esse número exato, mas no seu coração disse algo parecido. Já perdoei bastante. Já aguentei demais. Esta é a última vez. Se voltar a fazer isso, acabou. E você não disse isso com maldade. Disse cansado. Disse ferido. Disse desde esse lugar onde a alma começa a colocar limites não apenas ao dano, mas também à misericórdia. Em Mateus 18:21, Pedro se aproxima de Jesus e pergunta: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão que pecar contra mim? Até 7. Observe bem a cena. Pedro não está propondo pouco. Em sua mente, 7 era uma medida generosa. 7 era um número que na Bíblia fala de plenitude, de algo completo, de algo que parece chegar à sua medida perfeita. Pedro talvez pensou: Senhor, se eu perdoar 7 vezes, estou indo além do normal. Mas Jesus olhou para ele e levou seu coração muito mais longe. Mateus 18:22 diz: Jesus lhe disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Isso não era uma operação matemática. Jesus não estava dizendo: conte até 490 e depois você pode guardar rancor. Jesus estava quebrando o contador. Estava dizendo: Pedro, o perdão do reino não funciona com um caderno na mão. Não se trata de quantas vezes você marca a dívida do outro. Trata-se de quanto espaço a minha graça tem dentro de você. E isso nos confronta, porque você e eu sabemos fazer contas. Fazemos contas no casamento. Já falou assim comigo várias vezes. Fazemos contas na família. Sempre me procura quando precisa de algo. Fazemos contas no trabalho. De novo me deixou sozinho com a carga. Fazemos contas até na igreja. Aquele irmão me falhou, aquela irmã me feriu, aquela pessoa me decepcionou. E enquanto o contador continua ligado, a sua paz vai se apagando. É como ter uma pequena máquina dentro do peito que faz clique cada vez que alguém falha. Clique, uma ofensa. Clique, uma palavra dura. Clique, uma promessa quebrada. No começo parece que você só está sendo prudente, mas depois descobre que essa máquina não te protege, te consome. Porque cada clique volta a abrir a ferida. Cada clique te lembra do que aconteceu. Cada clique te impede de olhar para o outro como Deus olhou para você.
Colossenses 3,13 diz: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Leia devagar, assim como Cristo vos perdoou. Essa é a medida, não como o seu cansaço perdoa, não como o seu orgulho perdoa, não como a sua memória ferida perdoa, como Cristo te perdoou. E Cristo não te perdoou com uma lista na mão. Não disse, eu te perdoo desta vez, mas estou registrando todas as suas quedas. Ele te recebeu com graça. Efésios 4,32 confirma: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Deus te chama a perdoar a partir do perdão que você já recebeu, não a partir da sua força, não a partir da emoção do momento, não a partir da ideia de que a outra pessoa merece, a partir de Cristo, porque se o perdão dependesse de merecimento, nenhum de nós estaria de pé. Talvez você diga, mas e se a pessoa voltar a falhar? Jesus também falou sobre isso. Em Lucas 17,4 diz, se 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Jesus não está justificando o abuso nem negando a necessidade de sabedoria. Ele está atingindo essa raiz que quer transformar o seu coração em um tribunal permanente. Perdoar nem sempre significa restaurar a mesma proximidade, mas significa soltar a dívida diante de Deus, para que o veneno não continue vivendo dentro de você. Hoje Deus te convida a quebrar o seu próprio contador, não porque o que te fizeram não importou, mas porque a sua liberdade importa demais. Não porque a ferida foi pequena, mas porque a sua alma foi criada para viver leve. Você quer viver com o contador na mão ou com o coração aberto diante de Deus? Faça algo simples hoje. Em oração, diga ao Senhor, Pai, eu tenho levado em conta esta ofensa. Hoje eu te entrego o meu contador. Ensina-me a perdoar como tu me perdoaste. O que Pedro considerou generoso, Jesus chamou de insuficiente. Deus te chama mais. Hoje Deus te sussurra, não conte mais, ame como eu amo. E agora, vamos ver o que realmente significa 70 vezes 7. Número 3, 70 vezes 7. Não é matemática, é coração. 70 vezes 7 não é uma conta, é uma porta. Jesus não estava entregando a Pedro uma calculadora espiritual para que dissesse, estou na ofensa número 489, mais uma e fico livre para odiar. Jesus estava convidando-o a entrar em uma vida onde o coração deixa de funcionar como tribunal e começa a respirar como filho do reino. Em Mateus 18:22 lemos, Jesus lhe disse, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. E essa frase não se entende com a mente que calcula, mas com o coração que foi perdoado. Porque o problema de Pedro não era apenas quantas vezes deveria perdoar. O problema era que ainda queria conservar o direito de contar. E talvez esse também tenha sido o seu problema. Não que você não queira obedecer a Deus, mas há uma parte de você que ainda diz, Senhor, mas deixa-me manter o registro. Deixa-me lembrar cada falha. Deixa-me ter provas caso voltem a me ferir. Mas Deus não está te chamando a viver com um arquivo aberto de ofensas. Ele está te chamando a viver com um coração aberto à sua graça. Quantas vezes você tentou calcular quantas feridas pode perdoar antes de fechar a porta? Quantas vezes você disse por dentro, já não aguento mais essa pessoa? E talvez você tivesse razões. Talvez houve lágrimas reais, noites longas, palavras que nunca deveriam ter sido ditas a você. Deus não minimiza isso, mas Jesus confronta o contador que a sua dor construiu. Em Daniel 9:24, fala-se de 70 semanas determinar a transgressão, dar fim ao pecado e trazer justiça eterna.
É uma imagem poderosa de um perdão completo, de uma obra de Deus que não deixa a dívida pela metade. E quando Jesus fala de 70 vezes 7, ele nos leva a essa atmosfera do reino, não um perdão pequeno, medido e cansado, mas um perdão que nasce da abundância de Deus. Também há uma inversão linda. Em Gênesis 4:24, Lameque fala de vingança multiplicada, 70 vezes 7. Mas Jesus toma essa mesma medida e a transforma. Onde o homem antigo multiplicava vingança, o Filho de Deus multiplica misericórdia. Onde a carne diz, você vai pagar muitas vezes, o reino diz, eu te libero muitas vezes, porque Deus me sustentou muitas vezes. Pense em um rio. As pedras podem estar no meio, mas o rio não deixa de fluir, não para lutar com cada obstáculo. Contorna, avança, continua correndo. Assim, Deus quer formar o seu coração. Não um coração sem memória, não um coração ingênuo, não um coração que permite qualquer dano sem sabedoria, mas um coração que não deixa de fluir na graça, mesmo encontrando pedras no caminho. O perdão ilimitado não significa ausência de limites saudáveis. Significa ausência de veneno interior. Lucas 17:4 diz, se 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Jesus sabia que haveria feridas repetidas. Sabia que o casamento pode ter ciclos difíceis, que um pai pode falhar mais de uma vez, que um filho pode responder com dureza, que um colega de trabalho pode te decepcionar, que um irmão na fé pode te ferir. Mas também sabia que, se você transformar cada falha em uma pedra guardada, logo a sua alma será uma casa cheia de escombros. Efésios 4:32 diz, antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Essa é a fonte. Você não perdoa porque tem forças infinitas. Perdoa porque recebeu uma misericórdia maior que a sua ferida. Miqueias 7:18-19 diz que Deus lançará no fundo do mar todos os nossos pecados. Então a pergunta dói, mas cura. Se Deus lançou seus pecados no mar, por que você continua guardando os dos outros na margem do seu coração? Hoje, decida não levar mais a conta. Mental. Quando a lembrança voltar, não alimente o pontador. Ore, Senhor, mais uma vez te entrego esta dívida. Quando a ferida doer, não a transforme em identidade. Coloque-a sob a graça. Quando sentir vontade de repetir a história para justificar a sua dureza, lembre-se de que Isaías 1:18 diz, se os vossos pecados forem como a escarlata, como a neve se tornarão brancos. Se Deus te purificou assim, também pode purificar a sua maneira de olhar para quem te feriu. 70 vezes 7 não é uma conta, é o batimento do coração de Deus em você. Hoje Deus te sussurra, vive no meu coração ilimitado de perdão. E para entender melhor, vejamos a dívida impossível que Deus já te perdoou. No Emero 4, a dívida impossível que Deus já te perdoou. Há uma parte da parábola de Jesus que nos coloca diante de um espelho que nem sempre queremos encarar. Um servo devia 10.000 talentos. Não era apenas uma dívida grande, era uma dívida impossível. Era uma quantia tão enorme que, ainda que trabalhasse toda a sua vida, ainda que seus filhos trabalhassem depois dele, ainda que gerações inteiras tentassem pagar, nunca alcançariam. Jesus usa essa imagem para mostrar algo profundo. Essa dívida representa o que você e eu jamais poderíamos pagar diante de Deus. Mateus 18:23-27 diz, por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que quis fazer contas com seus servos. E, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Como não podia pagar, ordenou o seu senhor que fosse vendido, ele, sua mulher e seus filhos, e tudo o que tinha,
para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrado, suplicava, dizendo: Senhor, tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo, movido de compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Observe bem a cena. O servo promete pagar, mas não podia pagar. Suas palavras eram desespero, não possibilidade. E ainda assim, o rei não lhe dá um prazo. Não reduz a dívida, não diz, pague-me aos poucos. O rei faz algo maior, perdoa tudo. Essa é a misericórdia de Deus com você. Você não foi perdoado porque podia compensar seus pecados. Foi perdoado porque o rei teve misericórdia. Você já percebeu a dimensão do perdão que Deus te deu? Às vezes falamos do perdão como se fosse uma ideia bonita, mas o perdão que você recebeu foi um cancelamento impossível. Deus não apagou uma falta pequena. Deus assumiu uma dívida que a sua alma jamais poderia pagar. E aqui vem a dor da parábola. Esse mesmo servo, livre de uma dívida imensa, sai e encontra alguém que lhe devia 100 denários, uma dívida pequena em comparação. E, em vez de lembrar a misericórdia recebida, agarra-o pelo pescoço e exige pagamento. É como um homem que acaba de sair de uma prisão eterna e, ao cruzar a porta, prende outro por algumas moedas. É como um escravo libertado que, ainda com as marcas de suas correntes quebradas, decide colocar correntes sobre outra pessoa. Essa imagem incomoda, porque muitas vezes você e eu fazemos o mesmo. Recebemos paciência de Deus, mas negamos paciência em casa. Recebemos perdão na oração, mas guardamos rancor à mesa da família. Deus nos levantou quando falhamos, mas nós enterramos emocionalmente quem falhou conosco. Você já recebeu misericórdia e depois negou misericórdia. Mateus 6, 14 a 15 diz: Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Jesus não está falando de um procedimento frio. Está falando de um coração que entende o que recebeu. A gratidão pela sua dívida perdoada deve se transformar em perdão para os outros. Colossenses 3,13 diz: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Essa frase é a chave. Assim como Cristo vos perdoou. Quando um familiar falhar com você, lembre-se da sua dívida. Quando alguém no trabalho te trair, lembre-se da sua dívida. Quando sentir que a ofensa do outro é grande demais, volte a olhar para a cruz e pergunte: que dívida Deus me perdoou? Romanos 5:8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não esperou que você fosse digno para te amar. Ele te amou quando você ainda estava longe. Salmo 103:12 diz: quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Se Deus afastou a sua dívida assim, por que você continua trazendo a dívida dos outros para sua memória todos os dias? Hoje, faça esta oração antes de orar por quem te feriu. Senhor, obrigado pela dívida impossível que me perdoaste. Depois, mencione o nome dessa pessoa. Não comece pedindo que ela mude. Comece lembrando que você também foi alcançado pela graça. A gratidão é o antídoto contra o veneno do rancor. A dívida que Deus te perdoou é impossível. A ofensa que você guarda é mínima em comparação com a sua misericórdia. Deus te diz hoje: lembra do meu perdão e solta o teu. Porque quando você esquece a sua dívida perdoada, o rancor se torna veneno. No Emero 5, quando o rancor se torna veneno para sua alma, quando o rancor permanece por muito tempo dentro da alma, deixa de ser apenas uma ferida e começa a se transformar em veneno. Não entra de uma vez. Entra devagar. Primeiro,
como uma lembrança que dói. Depois, como uma frase que você repete por dentro. Em seguida, como uma distância que você justifica. Mais tarde, como uma dureza que afeta a sua forma de orar, de falar, de olhar e de amar. E o mais perigoso do rancor é que ele pode crescer sem que ninguém veja. Você pode continuar indo à igreja, pode continuar dizendo Deus é bom, pode continuar sorrindo para os outros, mas por dentro há algo contaminando a terra do seu coração. Algo que se alimenta cada vez que você volta a lembrar da ofensa sem entregá-la a Deus. Algo que parece pequeno, mas lentamente começa a roubar a sua paz. Quanto tempo mais você vai deixar que esse veneno continue contaminando a sua alma? Hebreus 12:15 diz: Vede bem, para que ninguém deixe de alcançar a graça de Deus, e para que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Observe a imagem que a palavra usa. Uma raiz. Não fala primeiro de uma árvore visível, mas de algo escondido sob a superfície. Assim funciona a amargura. Nem sempre aparece como gritos ou explosões. Às vezes aparece como uma resposta fria, um olhar endurecido, uma oração pesada, uma adoração sem liberdade. E o versículo diz algo ainda mais forte. Por meio dela, muitos são contaminados. O rancor não afeta só você. Toca a sua casa, toca as suas palavras, toca o seu casamento, toca a relação com seus filhos, toca o seu testemunho. Uma pessoa que não é curada pode acabar ferindo outros sem perceber, não porque queira destruir, mas porque uma raiz doente produz fruto doente. Jesus mostrou isso com clareza em Mateus 18:34 a 35, falando do servo que recebeu misericórdia, mas não quis ter misericórdia. A Escritura diz: Então o seu senhor, irado, o entregou aos verdugos até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim também meu Pai Celestial fará convosco se não perdoardes de todo o coração cada um a seu irmão as suas ofensas. É uma imagem forte, mas necessária. O servo havia sido perdoado de uma dívida impossível, mas decidiu guardar veneno por uma dívida pequena. Saiu livre, mas por dentro continuou sendo prisioneiro. Isso é o que o não perdoar faz. Abre a porta para o tormento interior. Você se deita, mas sua mente continua discutindo. Tenta descansar, mas a lembrança volta. Quer orar, mas surge o nome de quem te feriu. Quer sentir paz, mas algo dentro de você continua bebendo de uma fonte amarga. Salmo 32, 3 a 4 diz: Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Há silêncios que não curam, apenas escondem o veneno sob a pele da alma. Há dores que, quando não são levadas a Deus, começam a desgastar por dentro. Pense em uma raiz escondida debaixo de um jardim. Por cima, tudo parece normal por um tempo. Há folhas, há flores, há uma terra aparentemente boa. Mas por baixo, essa raiz apodrecida começa a danificar o que toca. O jardim não morre de um dia para o outro, mas começa a perder vida. Assim acontece com o coração que guarda amargura. Primeiro perde a ternura, depois perde a alegria. Em seguida perde a sensibilidade espiritual. E, se não for arrancada, acaba afetando tudo o que Deus queria fazer crescer. Tiago 3:14 a 15 diz: Mas, se tendes inveja amarga e sentimento facioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade, porque essa não é a sabedoria que desce do alto. A amargura pode se disfarçar de razão. Pode te dizer: tenho direito de sentir isso. Mas Deus te ama demais para deixar você beber veneno e chamar isso de proteção. Hoje examine o seu coração diante do Senhor. Pergunte: Pai, há alguma raiz de amargura em mim? Não a esconda, não a justifique. Deixe que a sua graça entre como água limpa em um copo sujo.
Você não tira o veneno colher por colher. Coloca o copo debaixo da corrente da graça e Deus começa a deslocar o que estava contaminando o seu interior. O rancor se torna veneno para sua alma. O perdão é o remédio de Deus. Hoje Deus te diz: arranca essa raiz antes que te contamine ainda mais. E o melhor exemplo de como vencer esse veneno nós vemos na cruz. No Hebreus 6, Jesus na cruz te mostra o caminho. O melhor exemplo de como vencer o veneno do rancor não está em uma frase que tenta te animar por um momento. Está na cruz. Ali, no lugar onde a dor chegou ao seu ponto mais profundo, Jesus não respondeu com vingança, não pediu que o céu destruísse aqueles que o estavam humilhando, não amaldiçoou os soldados, não fechou o seu coração. Em meio a cravos, zombarias, sangue e abandono, Jesus escolheu perdoar. Lucas 23:34 diz: E Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Pare um momento nessa cena. Jesus não esperou que lhe pedissem perdão, não esperou que os soldados entendessem a gravidade do que estavam fazendo, não esperou que os religiosos reconhecessem a sua injustiça. Enquanto o feriam, ele intercedia. Enquanto o pregavam, ele falava com o Pai. Enquanto levantavam a cruz, ele abria uma porta de misericórdia. Você consegue imaginar perdoar enquanto ainda estão te ferindo no mais profundo? Não depois de anos, quando a emoção já se acalmou. Não quando a outra pessoa veio chorando pedir desculpas. Não quando tudo foi explicado. Jesus perdoou no meio da dor. E isso não significa que a dor não existia. Significa que o amor do Pai era mais forte que o veneno da ofensa. Na cruz, Jesus praticou o que ensinou em Mateus 18. 70 vezes 7 deixou de ser um ensino e se tornou sangue, oração, obediência e amor. Ele quebrou o ciclo da vingança. O mundo diz: devolva o golpe. Jesus diz: Pai, perdoa-lhes. O mundo diz: faça-os pagar. Jesus diz: não sabem o que fazem. O mundo diz: não solte até que te peçam perdão. Jesus diz: eu entrego essa dívida diante do Pai. E isso confronta o coração, porque muitas vezes você esperou que o outro mudasse antes de perdoar. Você disse: quando reconhecer o que fez, então poderei soltar. Quando me pedir perdão, então descansarei. Quando reparar o dano, então verei. Mas a cruz te mostra um caminho mais alto. Perdoar nem sempre começa quando o outro muda. Muitas vezes começa quando você decide que a ferida não governará mais a sua alma. Mateus 6:14-15 diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Essa palavra não está para te esmagar, mas para te despertar. Deus te mostra que o perdão não é um detalhe pequeno, é uma porta espiritual. Quando você perdoa, o seu coração volta a fluir com a graça que recebeu primeiro. Isaías 53:7 diz: ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro. Jesus não abriu a boca para amaldiçoar, mas a abriu para perdoar. Como cordeiro, recebeu o golpe. Como Salvador, entregou misericórdia. Essa é a beleza da cruz. Não apenas revela o quanto Deus te ama, mas também te ensina como amar quando amar dói. Jesus separou o pecado da pessoa. Não disse: Pai, aprova o que fazem. Disse: Pai, perdoa-lhes. Ele não chamou de bom o que é mau. Não negou a injustiça. Não fingiu que os cravos não doíam, mas olhou mais fundo que a ofensa. Viu cegueira, viu necessidade, viu almas perdidas. E Deus quer formar em você esse mesmo olhar, não para justificar o que te fizeram, mas para que você não reduza uma pessoa inteira ao pior dano que te causou. Romanos 5:8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse amor
é o seu modelo. Cristo não te amou quando você já estava limpo. Te amou quando ainda precisava de graça. Por isso, Colossenses 3,13 diz: assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. O seu perdão reflete a cruz quando você solta, não porque foi fácil, mas porque Cristo te soltou primeiro de uma dívida maior. Pense no véu do templo rasgado. Quando Jesus entregou a sua vida, uma separação foi rompida. Algo que impedia o acesso foi aberto por Deus. Assim também, quando você perdoa como Jesus, o rancor começa a se rasgar por dentro. O que separava o seu coração da paz começa a se romper. A oração volta a fluir. A adoração volta a respirar. A alma deixa de ficar presa à cena da ferida. Hoje, faça uma oração simples, mesmo que ainda doa. Pai, perdoa quem me feriu. Eu te entrego esta dívida. Você não precisa sentir isso de forma perfeita para começar. Só precisa levá-lo à cruz. Jesus na cruz não apenas perdoou, ele te mostrou o caminho que você pode seguir hoje. Deus te sussurra: olha para a cruz e perdoa como eu perdoei. E, mesmo que a ferida permaneça, o perdão rompe a corrente. Número 7. O perdão não apaga o dano, mas rompe a cadeia. Perdoar não significa negar o dano que te fizeram. E essa verdade você precisa ouvir com calma, porque muitas pessoas foram feridas duas vezes, primeiro pela ofensa e depois por frases que tentaram obrigá-las a fingir que nada aconteceu. Já esquece isso. Não foi tão grave. Se você perdoou, não deveria lembrar. Mas Deus não te pede para mentir sobre a sua história. Deus não te pede para apagar à força o que marcou o seu coração. O perdão não apaga automaticamente o dano. O perdão rompe a cadeia que te mantém preso a esse dano. José entendeu isso de maneira profunda. Seus irmãos não lhe fizeram uma pequena ofensa. Eles o traíram, o venderam, o separaram de seu pai, o lançaram em uma vida que ele não escolheu. José perdeu anos, casa, segurança e família por uma ferida causada pelos seus. E quando, anos depois, os teve diante de si, com poder suficiente para se vingar, não disse: nada aconteceu, não chamou de bom o que era mal, não disfarçou a traição, não negou a ferida. Gênesis 50:20 diz: vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Veja a honestidade dessa frase. José disse: vós intentastes o mal contra mim. Reconheceu a intenção, reconheceu o dano, reconheceu que houve maldade, mas não parou aí. Também disse: mas Deus o tornou em bem. Essa é a liberdade do perdão. Você pode olhar para o dano sem ser governado por ele, porque vê Deus agindo acima do que os outros fizeram. Já te disseram que perdoar é esquecer. Talvez por isso você tenha se sentido culpado quando lembra. Talvez tenha pensado: se ainda dói, então eu não perdoei. Mas uma cicatriz pode continuar visível mesmo quando a ferida já está fechada. A marca não significa que você ainda está sangrando. Significa que algo aconteceu, mas também que algo foi curado. A memória nem sempre é a cadeia. A cadeia é o rancor que te obriga a viver outra vez no mesmo quarto da dor. Você pode lembrar sem viver amargurado. Pode reconhecer o que aconteceu sem continuar bebendo veneno. Pode dizer: isso me doeu, e ao mesmo tempo declarar: isso não será a minha prisão. Deus não te pede para apagar a memória. Ele te pede para soltar a cadeia. Jesus mostrou essa diferença em Mateus 18:32-33, quando o Senhor disse ao servo: servo mau, toda aquela dívida te perdoei, porque me suplicaste. Não devias tu também ter misericórdia do teu conservo, assim como eu tive misericórdia de ti? Aquele servo havia recebido liberdade, mas não soltou a cadeia. Saiu perdoado, mas permaneceu preso por dentro a pequena dívida do outro. Essa é a tragédia do rancor.
Você pode ter recebido graça e ainda assim viver preso a uma ofensa. Hebreus 12:15 fala da raiz de amargura que brota e contamina. Essa raiz nem sempre aparece como ódio visível. Às vezes aparece como necessidade de repetir a história, como uma dureza que você não sabe explicar, como uma distância fria, como uma suspeita constante, como o desejo secreto de que o outro se dê mal. E Deus te ama demais para te deixar viver acorrentado a isso. Pense em uma ferida no corpo. Quando está aberta, dói com qualquer toque. Mas quando cicatriza, fica uma marca. A cicatriz conta que houve dor, mas já não precisa sangrar todos os dias. O problema não é ter cicatriz. O problema é continuar apertando a ferida para verificar se ainda dói. O perdão é parar de apertá-la. É entregar a Deus o direito de cobrar, julgar, restaurar e fazer justiça. Romanos 8:28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso não significa que tudo o que te aconteceu foi bom. A traição não foi boa. O abandono não foi bom. A humilhação não foi boa. Mas Deus é tão poderoso que pode pegar até aquilo que foi usado para te quebrar e transformar em parte da sua cura, da sua maturidade e do seu testemunho. Hoje faça esta declaração diante de Deus: Senhor, lembro do dano, mas solto a cadeia. Diga isso com uma situação específica, uma pessoa, uma frase, uma traição, uma dívida emocional. Depois ora: Pai, já não quero usar essa lembrança como prisão. Te entrego o que aconteceu e caminho para a liberdade que Cristo conquistou para mim. O perdão não apaga o dano, mas rompe a cadeia que te prende. Hoje, Deus te sussurra: solta a cadeia, eu cuido do resto. E quando você solta a cadeia, Deus começa a curar também as relações que o rancor havia quebrado. No Emero 8, como o perdão cura os seus relacionamentos quebrados. Quando você solta a cadeia do rancor, Deus não apenas liberta o seu coração, também começa a trabalhar nas pontes que ficaram quebradas. Porque o rancor não prende só você. O rancor levanta muros na casa, esfria conversas, corta olhares, endurece casamentos, afasta irmãos, divide famílias e apaga a comunhão onde antes havia confiança. Mas o perdão é a ponte que Deus usa para reconectar o que a dor separou. Colossenses 3:13 diz: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Essa frase é muito prática. Uns aos outros. Não fala de uma fé isolada, escondida, trancada em um quarto. Fala de relacionamentos reais, pessoas reais, queixas reais, feridas reais. E também de um perdão real que nasce de Cristo. Deus desenhou o perdão para restaurar o que o pecado danificou. Nem sempre restaura tudo imediatamente. Nem sempre devolve o relacionamento ao mesmo lugar. Às vezes é preciso sabedoria, processo, limites saudáveis, conversas difíceis e tempo. Mas o perdão abre uma porta que o rancor mantém fechada. O rancor diz: não se aproxime de novo. O perdão diz: Senhor, guia os meus passos para curar o que pode ser curado. Quantos relacionamentos quebrados você já viu por causa do rancor? Famílias que já não se sentam juntas por uma palavra dita anos atrás. Irmãos que deixaram de se falar por uma herança. Casamentos onde ninguém grita, mas também não se olham com ternura. Igrejas onde alguém foi ferido e nunca mais voltou a confiar. Casas onde se come na mesma mesa, mas cada coração vive em um quarto separado. Jesus sabia disso. Por isso, em Mateus 18:15-17, ensina a buscar o irmão quando há uma falta. Não ensina a acumular ressentimento em silêncio. Não ensina a expor a ferida diante de todos, antes de falar com a pessoa. Ensina um caminho de reconciliação, verdade e humildade.
Porque o reino não é construído com pessoas que se evitam para sempre, mas com corações que aprendem a buscar cura sob a direção de Deus. Efésios 4:32 diz: Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Observe a ordem: benignos, misericordiosos, perdoando-vos. A restauração não começa com orgulho. Começa quando você abaixa a pedra da mão e permite que Deus amoleça o que a dor endureceu. Pense em uma ponte quebrada depois de uma tempestade. Por um tempo, ninguém pode atravessar. As pessoas se veem de longe, talvez se escutem, mas não conseguem se encontrar. Assim fica um relacionamento quando o rancor rompe a passagem. Mas Jesus começa a reconstruir tábua por tábua. Uma oração sincera, uma palavra humilde, uma ligação pendente, um pedido de perdão oferecido, uma escuta sem defesa, uma decisão de não repetir a ferida como arma. Nem sempre a ponte é reconstruída em um dia, mas cada ato de perdão coloca uma nova madeira onde antes havia vazio. 1 de Pedro 4:8 diz: Acima de tudo, tende entre vós fervoroso amor, porque o amor cobre multidão de pecados. Cobrir não significa esconder o mal para que continue ferindo. Significa não expor com crueldade o que Deus quer curar com misericórdia. Provérbios 17:9 diz: O que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que a divulga separa os amigos. Há feridas que crescem porque as repetimos diante de todos, menos diante de Deus. Há relacionamentos que poderiam ser curados se parássemos de alimentar a história e começássemos a buscar restauração. Olhe para Jesus com Pedro. Pedro o negou. Foi uma ferida profunda, mas Jesus não o deixou definido pela sua pior noite. Depois de ressuscitar, foi ao seu encontro, comeu com ele, falou ao seu coração e o restaurou. Jesus não ignorou a queda, mas também não abandonou o relacionamento. Assim Deus age. Não nega a verdade, mas usa a verdade para curar, não para destruir. Hoje dê um primeiro passo. Pode ser uma oração por essa pessoa. Pode ser uma mensagem breve. Pode ser pedir perdão sem se justificar. Pode ser parar de falar com dureza em casa. Pode ser olhar para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu filho, para a sua mãe, para o seu irmão e dizer: não quero continuar vivendo com essa distância. O perdão não apenas te liberta, ele cura os relacionamentos que o rancor quebrou. Hoje Deus te sussurra: perdoa e vai restaurar o que se quebrou. Deus está pronto para curar o que você entregar. E, quando você perdoa, Ele começa a te encher com a paz que só Ele pode dar. No Emero 9, a paz que só Deus dá quando você solta. Quando você solta o rancor, algo começa a mudar dentro de você. Nem sempre tudo muda por fora, imediatamente. Talvez a pessoa que te feriu continue igual. Talvez o relacionamento ainda precise de tempo. Talvez a lembrança volte de vez em quando. Mas dentro do seu coração, começa a entrar uma paz que não depende de explicações, desculpas nem de circunstâncias perfeitas. Uma paz que chega como um rio suave depois de uma terra seca. Uma paz que só Deus pode dar. Filipenses 4:7 diz: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Observe com atenção essa promessa. A paz de Deus excede todo entendimento. Nem sempre você poderá explicar por que está tranquilo. Nem sempre poderá dizer que tudo está resolvido. Mas saberá que algo dentro de você deixou de tremer. Algo que antes vivia agitado começa a descansar sob a mão de Deus. E o versículo diz algo mais: essa paz guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. Isso é exatamente o que você precisa quando viveu com rancor. Porque o rancor não fere apenas o coração, também ocupa a mente, faz você repetir conversas, faz você imaginar respostas, faz você acordar à noite com a mesma cena. Rouba o seu descanso, a sua concentração,
a sua ternura e a sua alegria. Mas quando você perdoa, Deus começa a guardar aquilo que o rancor estava desgastando. Quanto tempo mais você vai viver sem a paz que Deus quer te dar? Mateus 18:35 nos mostra o final doloroso do coração que não perdoa. Jesus fala do servo que, depois de receber misericórdia, se recusou a dar misericórdia e terminou em tormento. Essa palavra nos confronta porque descreve algo que muitos vivem em silêncio: tormento interior. Nem sempre se vê por fora, mas se sente quando você tenta dormir e não consegue. Quando tenta orar e a ferida aparece. Quando vê essa pessoa e o peito aperta. Quando a sua alma está cansada de carregar o que Deus te pediu para entregar. João 14:27 diz: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vou-la dou como o mundo a dá. A paz de Jesus não é como a do mundo. O mundo te oferece paz quando tudo se resolve. Jesus te oferece paz mesmo, enquanto o processo continua. O mundo diz: você terá paz quando te pedirem perdão. Jesus diz: você pode ter paz quando me entregar a dívida. O mundo diz: você terá paz quando esquecer. Jesus diz: você terá paz quando soltar. Pense no mar depois de uma tempestade. Durante horas, as ondas bateram com força. O vento agitou tudo. O céu parecia fechado. Mas pouco a pouco, o vento diminui, as águas se acalmam, o horizonte volta a aparecer. Assim Deus trabalha na alma que perdoa. Primeiro você sente um pequeno silêncio, depois uma respiração mais profunda. Em seguida, uma noite menos pesada. Depois um pensamento que já não te domina. E um dia você percebe que a lembrança ainda existe, mas já não manda. Mateus 11:28-30 diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. O rancor também é um peso. A ofensa pesa. A necessidade de ter razão pesa. A espera por um pedido de perdão pesa. A memória não entregue pesa. Mas Jesus não te chama para continuar carregando até não poder mais. Ele te chama para vir a Ele. E quando você vem, Ele não apenas te ouve, Ele te dá descanso. Jesus já te deu o exemplo na cruz. Lucas 23:34 diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Em meio à dor, Jesus não perdeu a comunhão com o Pai. Não deixou que a crueldade dos outros roubasse a paz de obedecer. E essa mesma graça que sustentou Jesus é a graça que hoje pode te sustentar. Isaías 26:3 diz: Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo pensamento está firme em ti, porque ele confia em ti. Quando você perdoa, o seu pensamento deixa de girar em torno da ofensa e volta a se fixar em Deus. Já não se trata apenas do que fizeram com você. Agora se trata do que Deus quer curar em você. Hoje, faça algo simples. Respire devagar e declare: Senhor, solto esta ofensa e recebo a tua paz. Diga o nome da situação, se puder. Não para revivê-la, mas para entregá-la. Depois, ore: guarda o meu coração. Guarda os meus pensamentos. Dá-me a paz que excede todo entendimento. A paz que só Deus dá entra quando você solta o rancor que te prende. Hoje Deus te sussurra: solta e sente a paz que eu tenho para você. E, mesmo que a ofensa volte, essa paz será a sua força para perdoar mais uma vez. Número 10. Quando a ofensa volta, você perdoa outra vez. Há feridas que não doem apenas uma vez. Doem quando acontecem, mas também doem quando retornam. Voltam em uma palavra parecida, em uma atitude repetida, em uma promessa que se quebra de novo naquele gesto que você já conhece bem demais. E então, algo dentro de você se cansa, não só pela ofensa, mas pela repetição. Porque uma coisa é perdoar uma queda e outra muito diferente é olhar para o céu e dizer: Senhor, de novo a mesma coisa. Jesus sabia que isso aconteceria. Ele não falou do perdão como se as ofensas fossem sempre simples
únicas e fáceis de encerrar. Jesus conhecia o coração humano, sabia que haveria pessoas que falariam mais de uma vez. Sabia que haveria feridas repetidas na família, no casamento, na amizade, na igreja, no trabalho. Por isso não nos deixou um ensino confortável, mas uma palavra que confronta e liberta. Em Lucas 17, 3-4 lemos: Tende cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E, se arrepender, perdoa-lhe. E, se 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Veja a clareza de Jesus. Primeiro, ele diz, repreende-o. Isso significa que o perdão não nega a verdade. Não é ficar em silêncio enquanto algo te destrói. Não é fingir que não aconteceu. Não é permitir abuso. Jesus permite falar, corrigir, trazer luz sobre o que está errado. Mas depois diz, perdoa-lhe. E é aí que o coração treme, porque talvez você consiga perdoar uma vez, talvez 2. Mas quando a mesma ofensa volta, surge outra voz por dentro. Já chega. Não aguento mais. Essa pessoa não muda, é sempre igual. Quantas vezes você já pensou isso? Quantas vezes sentiu que a sua paciência chegou ao limite? Mateus 18:22 nos leva de volta. A mesma verdade. Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Jesus não estava ensinando uma matemática da paciência. Estava formando um coração que não vive com um contador na mão. O perdão repetido é a prática diária de 70 vezes 7. Não é uma teoria para ouvir em um ensino. É algo que se vive quando a ofensa bate novamente à porta da sua alma. Pense em um poço que nunca seca. Uma pessoa chega com sede e tira a água, volta mais tarde e encontra a água de novo. No dia seguinte volta e o poço continua dando. Não porque o balde seja forte, mas porque a fonte é profunda. Assim é o perdão quando vem de Deus. Você não perdoa outra vez porque a sua força humana é infinita. Perdoa porque volta à fonte. Porque cada vez que o coração se seca, Deus volta a enchê-lo com graça. Colossenses 3:13 diz, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Essa é a medida. Você não perdoa de acordo com a rapidez com que o outro muda. Não perdoa de acordo com o quanto é fácil para você. Perdoa olhando para como Cristo te perdoou. E, se for honesto, você também já voltou muitas vezes ao Pai com a mesma fraqueza, a mesma luta, a mesma queda. E Ele não fechou a porta. 1 de João 1:9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus não se cansa de purificar o coração que volta arrependido. E essa misericórdia que você recebe todos os dias se torna a força para estender misericórdia quando alguém volta a falhar com você. Isso não significa viver sem limites. Você pode perdoar e falar com firmeza, pode soltar o rancor e dizer, isso não pode continuar assim. Pode amar e tomar distância, se necessário. Pode perdoar sem permitir que a mesma ferida se repita sem correção. Mas não permita que a repetição da ofensa produza repetição de amargura dentro de você. Quando a ofensa voltar, faça 4 coisas. Primeiro, respire antes de responder. Segundo, fale com verdade, não com veneno. Terceiro, entregue a dívida a Deus em oração. Quarto, decida não levar contas como se o seu coração fosse um caderno de feridas. Provérbios 24:16 diz, porque 7 vezes cai o justo e se levanta. Se Deus levanta quem cai, também pode levantar você para perdoar outra vez. Hoje, decida diante do Senhor, ainda que esta ofensa volte a doer, não voltará a me governar. Quando a ofensa volta, o perdão de Jesus te dá força para perdoar outra vez. Hoje Deus te diz, perdoa outra vez.
Eu estou com você. E isso é especialmente poderoso quando se trata da sua família. No Emero 11, o rancor na sua família e como romper o ciclo. O rancor dentro de uma família quase nunca começa como uma guerra visível. Às vezes começa com uma frase que ninguém esclareceu, com uma preferência que feriu, com uma ausência que marcou, com uma comparação entre irmãos, com uma ferida de infância que foi guardada em silêncio e com os anos se transformou em uma forma de falar, de reagir, de olhar e até de amar. E o mais delicado é que o rancor nem sempre morre com a pessoa que o carregou. Muitas vezes passa de pais para filhos. Um filho aprende a desconfiar porque viu a mãe viver ressentida. Uma filha aprende a responder com dureza porque ouviu durante anos conversas cheias de amargura. Um casamento repete feridas que vêm de casas antigas. Uma família inteira pode herdar silêncios, lados, distâncias e palavras duras que começaram muito antes de os filhos nascerem. Você já viu o rancor se repetir na sua família? Talvez seus avós não se falavam. Depois seus pais também aprenderam a punir com silêncio. E agora você percebe que algo parecido quer se instalar na sua própria casa. A mesma frieza, a mesma dificuldade de pedir perdão, o mesmo costume de guardar feridas até que se tornem paredes. Mas hoje, Deus quer te dizer algo com amor. Esse ciclo pode ser quebrado em você. José poderia ter continuado um ciclo de dor. Seus irmãos o venderam, o traíram, o separaram de seu pai. E lhe roubaram anos que ninguém podia devolver. Mas quando teve poder para se vingar, escolheu outra história. Gênesis 50:20 diz: Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. José não negou o mal familiar, não disse nada aconteceu. Ele nomeou com clareza, mas também não permitiu que esse mal escrevesse o final de sua família. Essa é uma das formas mais profundas do perdão, não permitir que aquilo que fizeram com você se torne aquilo que você faz aos outros. José poderia ter dito: agora vocês vão sentir o que eu senti. Poderia ter usado sua autoridade para devolver dor. Poderia ter criado uma nova geração marcada por vingança. Mas escolheu enxergar a mão de Deus acima da ferida humana. E o seu perdão não apenas o libertou, também preservou a sua família. Mateus 18 nos mostra que o perdão não é apenas algo individual. É uma verdade para a comunidade, para os irmãos, para a casa, para os relacionamentos onde há atritos reais. Porque é na família que mais se precisa de perdão. Ali não se compartilham apenas refeições, também se compartilham cansaços, palavras impulsivas, feridas antigas e expectativas não cumpridas. Por isso Deus quer que o seu lar seja um lugar onde a misericórdia não seja teoria, mas prática diária. Efésios 4:32 diz: Antes sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Essa palavra entra diretamente na sala da sua casa. Entra à mesa da família. Entra na conversa pendente com seu pai, com sua mãe, com seu marido, com sua esposa, com seu filho, com seu irmão. Deus não te chama a fingir que não doeu. Ele te chama a responder a partir da graça que você já recebeu. Pense em uma corrente antiga que passou de mão em mão. Ninguém lembra exatamente quem a forjou, mas todos a carregam. Cada geração acrescenta um elo, uma ofensa não falada, um pedido de desculpas nunca feito, uma conversa evitada, uma ferida transformada em caráter. Mas um dia alguém para e diz: isso não continua comigo. Esse alguém pode ser você. O seu perdão pode ser o primeiro elo quebrado. Em Lucas 15, o pai do filho pródigo também nos mostra o coração de Deus. Seu filho o feriu, partiu, desperdiçou, quebrou a confiança. Mas quando voltou, o pai não o recebeu com uma lista de acusações, e sim com braços abertos. Isso não significa que não houve dor. Significa que o amor do pai era maior do que a história quebrada.
Assim também Deus quer te ensinar a corrigir, falar, perdoar e restaurar a partir de um coração saudável. Hoje você pode começar com 5 passos simples. Primeiro, reconheça qual ciclo se repete na sua família. Segundo, pare de justificá-lo dizendo: nós somos assim. Terceiro, leve isso a Deus em oração. Quarto, perdoe um familiar específico, mesmo que comece apenas no seu coração. Quinto, dê um passo de paz, uma mensagem, uma ligação, uma conversa humilde. Não quero continuar vivendo com essa distância. Salmo 103:17 diz: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. Deus quer que a sua família não herde apenas dor, quer que herde misericórdia. Seus filhos aprendem quando te veem pedir perdão, aprendem quando você não responde com veneno, aprendem quando escolhe a paz onde antes havia orgulho. O rancor na sua família se rompe quando você escolhe perdoar como José. Hoje, Deus fala ao seu coração: rompe o ciclo com o meu perdão. E não se esqueça de que você também precisa se perdoar. Número 12. Perdoar a si mesmo também é obediência. Perdoar os outros pode ser difícil, mas existe um perdão que muitas vezes se torna mais silencioso, mais escondido e mais pesado. Perdoar a si mesmo. Porque você pode ouvir mensagens sobre a graça de Deus, pode dizer a outra pessoa que não desista, pode lembrar alguém de que Deus restaura, que Deus levanta, que Deus dá novas oportunidades. Mas quando olha para a sua própria história, algo dentro de você resiste a receber essa mesma misericórdia. Existe um tipo de rancor que não aponta para fora, mas para dentro. É o rancor contra si mesmo. É aquela voz que aparece quando você está a sós e te lembra do que fez. Aquela memória que volta quando você tenta orar. Aquele pensamento que sussurra: Deus pode perdoar outros, mas o meu caso foi demais. E, mesmo continuando a caminhar, trabalhar, servir, sorrir e tentar viver normalmente, por dentro você ainda se castiga por uma versão de você que Deus já levou à cruz. Quanto tempo mais você vai se castigar por aquilo que Deus já perdoou? 1 de João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja bem o que Deus promete. Ele não diz que te perdoa pela metade. Não diz que te purifica só um pouco. Não diz que te recebe, mas te deixa carregando a vergonha para que você nunca esqueça o quão baixo caiu. Ele diz que perdoa e purifica. O perdão de Deus não apenas cancela a dívida, também lava a mancha que você ainda olha com culpa. Perdoar a si mesmo não significa justificar o que você fez. Não significa dizer que não importou. Não significa negar consequências, nem evitar reparar o que ainda pode ser reparado. Perdoar a si mesmo significa aceitar com humildade que a graça de Deus é maior do que o seu erro. Significa deixar de agir como se a sua culpa tivesse mais autoridade do que o sangue de Jesus. Romanos 8:1 diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Essa palavra é completa. Não diz um pouco de condenação. Não diz condenação até você sofrer o suficiente. Não diz condenação até provar que mudou. Diz nenhuma. Então, se Deus já declarou que em Cristo não há condenação sobre você, por que continua vivendo como se a sua alma ainda estivesse sentada no tribunal? Pense em um prisioneiro dentro de uma cela. A porta está aberta. O juiz já assinou a sua liberdade. As correntes já foram retiradas. A luz entra pela porta, mas o homem continua sentado no chão, abraçando a sua vergonha, porque não consegue acreditar que pode sair. Assim vive alguém que não se perdoa. Deus abriu a porta, mas a culpa sussurra: fique aí, você não merece andar livre. Hoje o Pai te chama com amor e diz: levante-se, eu já abri a porta. Olhe para Pedro.
Ele negou Jesus 3 vezes. Não foi um erro pequeno. Fez isso na noite mais dolorosa, quando o seu mestre estava sendo entregue. Pedro chorou amargamente, porque sabia o que havia feito. Mas o Jesus ressuscitado não foi buscá-lo para esmagá-lo com culpa. Foi para restaurá-lo. Não disse, você é a sua queda. Devolveu propósito, devolveu missão, devolveu lugar. 2 Coríntios 5,17 diz, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa palavra também é para você. Você não é apenas o que fez, não é a sua pior noite, não é a sua pior decisão, não é o nome que a vergonha te deu. Em Cristo, Deus está escrevendo uma história nova. Salmo 103:12 diz, quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Se Deus afastou o seu pecado, não o traga de volta todas as manhãs para se castigar outra vez. Se Deus o levou para longe, não o coloque novamente sobre o seu peito. Se Deus te purificou, não continue se vendo como alguém manchado. Veja-se como alguém alcançado pela graça. Hoje faça 4 coisas simples. Primeiro, confesse diante de Deus o que ainda pesa em você. Segundo, receba o seu perdão sem discutir com a sua graça. Terceiro, se você precisa pedir perdão ou reparar algo, faça-o com humildade. Quarto, declare em voz alta, Deus me perdoou e eu deixo de me condenar. Filipenses 3:13-14 diz, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Chega um momento em que obedecer a Deus significa parar de viver olhando para trás. Você aprende, amadurece, corrige, repara o possível, mas não permanece adorando a culpa. Perdoar a si mesmo é obediência à graça que Deus já te deu. Hoje Deus te diz, eu te perdoo, agora perdoo a si mesmo. E quando você aceita esse perdão completo, o perdão se torna uma arma espiritual contra toda voz que queira te levar de volta à condenação. Número 13, o perdão como arma espiritual contra o inimigo. Há batalhas espirituais que não se vencem falando mais alto, mas soltando mais profundo, porque o inimigo sabe que uma ofensa guardada pode se tornar uma porta aberta dentro da alma. Nem sempre ele precisa te destruir por fora se consegue te manter preso por dentro. Às vezes, basta lembrar você do que fizeram, uma e outra vez, até que perca a paz, até que a sua oração se torne pesada, até que o seu coração comece a viver em defesa permanente. O rancor parece pequeno no início, parece memória, parece justiça, parece proteção. Mas quando permanece tempo demais, o inimigo começa a usá-lo como terreno. Ele te lembra a frase exata, mostra a cena outra vez, convence você de que não deve soltar, diz que perdoar seria perder e, lentamente, transforma uma ferida em fortaleza de amargura. Você sabia que ao não perdoar pode estar dando vantagem ao adversário? 2 Coríntios 2:10-11 diz, ao qual perdoais alguma coisa, também eu. Porque também eu, se perdoei alguma coisa, por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos os seus desígnios. Observe essa frase, para que Satanás não alcance vantagem. A palavra mostra que o perdão não é apenas uma decisão emocional, é uma decisão espiritual. É um ato de obediência que tira terreno do inimigo. Quando você perdoa, está fechando uma porta. Está dizendo ao adversário, você não usará esta ferida para me governar. Não usará esta memória para roubar a minha paz. Não usará esta ofensa para separar o meu coração de Deus. O perdão se torna arma porque corta a corrente que o inimigo queria manter presa à sua alma. Mateus 18:34-35 mostra o servo sem misericórdia entregue aos verdugos depois de se recusar a perdoar. Essa imagem é forte,
mas revela algo profundo. Não perdoar abre a porta ao tormento interior. Você pode estar livre por fora e atormentado por dentro. Pode seguir com a sua rotina, mas a mente continua discutindo. Pode cantar, mas o coração permanece preso à dívida do outro. Pode dormir, mas não descansar. Efésios 4:27 diz: não deis lugar ao diabo. Essa palavra é direta. Não dê lugar na sua mente. Não dê lugar na sua família. Não dê lugar na sua oração. Não entregue ao inimigo um espaço dentro do seu coração que Cristo comprou com o seu sangue. Pense em um escudo erguido no meio de uma batalha. As flechas vêm, lembranças, provocações, acusações, palavras antigas, vontade de responder com veneno. Mas quando você levanta o perdão, essas flechas já não entram da mesma forma. Podem atingir a superfície, mas não atravessam o seu coração. O perdão não diz que a flecha nunca existiu. Diz que não ficará cravada dentro de você. Diz que a sua alma não será o lugar onde o inimigo continuará semeando amargura. E pense também em uma espada que corta correntes. O rancor prende a sua paz, o seu olhar, o seu descanso, a sua maneira de tratar os outros. Mas o perdão corta o que o inimigo queria manter ligado à sua dor. Cada vez que você perdoa, uma corrente cai. Cada vez que solta, uma porta se fecha para o adversário e outra se abre para a presença de Deus. Jesus usou essa arma na cruz. Lucas 23:34 diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ali o inimigo pensou que tinha vencido. Havia dor, traição, zombaria, sangue e abandono. Mas Jesus respondeu com perdão, e o perdão se tornou vitória. O que parecia derrota foi o momento em que o amor de Deus desarmou as trevas. Por isso, perdoar também faz parte de resistir. Tiago 4:7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Às vezes, resistir não é apenas repreender em voz alta. Às vezes, resistir é se recusar a alimentar o rancor. É parar de repetir a história com veneno. É orar por quem te feriu. É dizer: Senhor, eu te entrego esta dívida porque não quero dar vantagem ao inimigo. Hoje, use essa arma de forma prática. Primeiro, nomeie a ofensa diante de Deus. Segundo, declare: perdoo em nome de Jesus. Terceiro, renuncie a continuar alimentando essa ferida nos seus pensamentos. Quarto, ore para que o seu coração não se endureça. Quinto, cada vez que a lembrança voltar, responda com fé: essa dívida já está nas mãos de Deus. E sexto, volte à oração, porque um coração que perdoa recupera força espiritual. O perdão é a arma espiritual que não deixa espaço para o inimigo na sua vida. Hoje, Deus te sussurra: use a arma do perdão e o inimigo fugirá. O perdão não é fraqueza, é vitória espiritual. E essa vitória pode começar agora mesmo no seu coração. No Hemero 14, testemunhos vivos de liberdade: José, Davi e Jesus. Antes de encerrar este caminho, Deus quer permitir que você contemple 3 testemunhos vivos de liberdade. São vidas reais, feridas reais, traições reais, dor real. E no meio de tudo isso, corações que decidiram não viver acorrentados ao rancor: José, Davi e Jesus. José foi ferido pelos de sua própria casa. Não foi um inimigo distante que o traiu. Foram seus irmãos, aqueles que conheciam sua voz, aqueles que compartilhavam seu sangue, aqueles que haviam crescido perto dele. Jogaram-no em um poço, venderam-no como escravo, separaram-no de seu pai e seguiram vivendo como se nada tivesse acontecido. José poderia ter guardado uma amargura profunda. Tinha razões humanas para isso. Mas quando Deus o levantou e seus irmãos ficaram diante dele, José não usou sua autoridade para se vingar. Gênesis 50:20 diz: vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Essa frase é poderosa, porque não nega o dano. José não disse: nada aconteceu.
não chamou o mal de bom. Disse claramente: intentastes o mal contra mim. Mas também declarou algo maior. Deus o tornou em bem. O perdão lhe permitiu ver a mão de Deus acima da intenção humana. Quer ver como o perdão pode mudar a sua história? Olhe para José. Ele poderia ter permanecido vivendo no poço interior da amargura, mesmo estando em um palácio. Porque há pessoas que saem da situação, mas a situação não sai delas. José, ao contrário, fechou esse poço com perdão, e sua liberdade não apenas o curou, também salvou sua família da fome, da divisão e da destruição. Agora olhe para Davi. Saul o perseguiu sem motivo. Davi não havia roubado o trono, não estava levantando rebelião, não estava tentando destruí-lo. Mas Saul, consumido por ciúmes e medo, o perseguiu como se fosse inimigo. E um dia, Davi teve a oportunidade perfeita para se vingar. Poderia ter dito: Deus o entregou em minhas mãos. Poderia ter justificado sua ira com aparência espiritual, mas não o fez. 1 de Samuel 24:10 diz: Eis que hoje os teus olhos viram que o Senhor te pôs hoje em minhas mãos nesta caverna, e me disseram que te matasse, porém eu te poupei. Davi escolheu não tomar a vingança em suas mãos. E essa decisão o manteve livre, porque há vitórias que não consistem em derrotar o outro, mas em não se tornar aquilo que te feriu. Davi entendeu que, se a ferida governa suas decisões, você pode ganhar uma discussão e perder a paz. Pode ter razão e perder a ternura. Pode vencer quem te persegue e ainda assim ficar preso por dentro. Mas quando você perdoa, Deus guarda o seu coração até mesmo em meio à perseguição. E por fim, olhe para Jesus, o testemunho mais alto, o perdão perfeito, o amor sem medida. Lucas 23:34 diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus disse isso enquanto feriam, enquanto humilhavam, enquanto aqueles que estavam ali não entendiam que estavam diante do Salvador do mundo. Ele não esperou condições perfeitas para perdoar. Perdoou a partir da cruz. José perdoou quem o perseguia. Jesus perdoou aqueles que o crucificavam. 3 histórias diferentes, um mesmo caminho. O perdão traz liberdade verdadeira. Pense em correntes caindo em cada uma dessas histórias. Em José, caiu a corrente da traição familiar. Em Davi caiu a corrente da vingança. Em Jesus caiu a maior corrente, a do pecado, da condenação e da separação. E agora Deus te pergunta: você quer que suas correntes também caiam? Romanos 8:28 diz: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Isso não significa que tudo o que aconteceu com você foi bom. A traição não foi boa, a cruz foi dolorosa. Mas Deus é tão poderoso que pode pegar aquilo que foi usado contra você e transformá-lo em parte do seu testemunho. Hoje, imite-os de maneira simples. Perdoe como José quando a ferida vier da sua família. Perdoe como Davi quando alguém te perseguir sem motivo. Perdoe como Jesus quando a dor ainda estiver presente. Não porque seja fácil, não porque o outro mereça, mas porque você foi chamado a viver livre. José, Davi e Jesus mostram que o perdão traz liberdade verdadeira. Hoje, Deus sussurra ao seu coração: siga o exemplo dos meus filhos e seja livre. E por isso, hoje é o dia da sua libertação. No Emero 15, hoje é o dia da sua libertação. Não amanhã, não quando você sentir que já não dói, não quando a outra pessoa vier com as palavras exatas que você esperava, não quando o passado for fácil de lembrar. Hoje, porque há momentos em que Deus bate a porta da alma e diz com amor: você já não precisa continuar vivendo preso a isso. Talvez você tenha carregado esse rancor durante anos. Aprendeu a conviver com ele, escondeu-o atrás de um sorriso, cobriu-o com frases espirituais, guardou-o sob camadas de silêncio.
Mas, no fundo, você sabe que ele ainda está aí. Aparece quando você ouve aquele nome, aparece quando lembra daquela conversa, aparece quando alguém toca no assunto, aparece à noite, quando tudo está quieto e o seu coração volta à mesma cena. Quanto tempo mais você vai adiar a sua libertação? Mateus 18:35 diz: Assim também meu Pai Celestial vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Jesus termina a parábola levando-nos ao centro do problema, o coração. Ele não diz apenas se não disserem que perdoam. Não diz se não sorrirem por fora. Diz se não perdoardes de todo o coração. Porque você pode dizer, já perdoei, e continuar abraçando a dívida por dentro. Pode seguir em frente na aparência e continuar preso à lembrança. Pode cantar, orar, servir, mas viver com uma parte da alma trancada na prisão do rancor. Deus não quer que você viva em tormento. Essa é a advertência, mas também a misericórdia. O servo da parábola recebeu um perdão imenso, uma dívida impossível cancelada por pura compaixão. Mas, ao sair, não quis soltar uma dívida menor. E, ao não perdoar, perdeu a liberdade que havia recebido. Essa história é um espelho, não para te condenar, mas para te despertar. Porque hoje você pode escolher diferente. Pense em uma prisão cuja porta já foi aberta. A corrente está quebrada. A luz entra pela primeira vez depois de muito tempo. Mas o prisioneiro continua sentado no chão, abraçando os ferros quebrados, porque se acostumou tanto com a prisão que tem medo de sair. Assim pode se sentir o coração quando Deus te chama a perdoar. A liberdade está diante de você, mas a alma treme, e o Pai te diz, levante-se, a porta está aberta. João 8,36 diz, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente livres. Não livres por fora e presos por dentro. Não livres na aparência e cansados em segredo. Não livres para sorrir, mas acorrentados a uma memória que rouba a sua paz. Cristo não conquistou uma liberdade incompleta para você. Ele conquistou uma liberdade profunda, real, limpa, capaz de alcançar sua mente, seu coração, sua história e seu futuro. Hoje você pode fechar o capítulo do rancor. Não porque não doeu, não porque foi pequeno, não porque o outro tinha razão, mas porque Jesus já carregou na cruz aquilo que você não pode mais carregar. Ali você recebeu o poder para viver 70 vezes 7. Ali a maior corrente foi quebrada. Ali Deus te mostrou que o perdão não é fraqueza, é saída, cura e vitória. Isaías 43:18-19 diz, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova. Deus não está te pedindo para negar o seu passado. Está te pedindo para não construir sua casa dentro dele. Há algo novo que quer brotar, mas não pode florescer enquanto você continuar regando a raiz do rancor. Hoje, faça 5 passos simples. Primeiro, nomeie a ofensa diante de Deus. Segundo, reconheça com honestidade o quanto doeu. Terceiro, entregue ao Senhor o direito de julgar, cobrar e restaurar. Quarto, declare, eu perdoo em nome de Jesus. Quinto, caminhe como alguém que já saiu da cela, mesmo que suas emoções ainda estejam aprendendo a respirar liberdade. Talvez hoje você sinta que esta mensagem chegou exatamente no momento certo. Não ignore esse movimento dentro do seu coração. Deus está falando diretamente com você agora. Não deixe este momento passar. O rancor te manteve preso, mas o perdão te solta. A amargura te roubou o descanso, mas Cristo te chama a caminhar leve. A ferida quis escrever o seu futuro, mas Deus ainda segura a caneta em suas mãos. Hoje é o dia da sua libertação se você escolher perdoar. Hoje, Deus te diz, meu filho, hoje é o seu dia de liberdade. Caminhe na liberdade que Cristo conquistou para você.
Aceite hoje a sua libertação. E agora, querido, feche esta mensagem com uma decisão. Deus te espera de braços abertos. Lembre-se daquela noite em que o rancor não te deixava dormir. Hoje, Deus abriu a porta da sua liberdade. A verdade é clara. Perdoe como Ele te perdoou, e você sentirá a paz que só Ele dá. Esta noite escreva a ofensa mais pesada. Leia-a diante de Deus e rasgue-a. Declare comigo: eu declaro que perdoo de coração como Cristo me perdoou e vivo na paz que Deus me dá. Senhor, solto todo rancor. Enche-me com a tua paz. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa perdoar hoje. Inscreva-se. Deus te abençoe.